Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast diário, sempre ao meio-dia de segunda a sexta-feira. E hoje sou aqui eu, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, e hoje estou com a presença ilustre do professor Bruno de Mello, e a gente vai falar aqui sobre homicídio, mais especificamente sobre privilégio e qualificadoras. Então, um tema assim de suma importância para você. Vamos dar uma pincelada aí na jurisprudência também, para você entender como é que está essa visão aí. E eu quero, desde já, pedir para o professor Bruno se apresentar aí, falar um pouquinho da história dele para vocês entenderem quem é o professor Bruno de Mello. Ô, Rodrigo, primeiramente é uma honra estar aqui, eu admiro o trabalho de vocês, sou um fã anônimo, acompanho aí, vejo sempre as lives, via do delegado de polícia aí, salvo engano, lá do Amazonas, né, de Manaus, falando de princípio da insignificância no âmbito ali do flagrante, né, esse filtro policial interessante, vi a questão do marketing também jurídico aí para o advogado, sempre acompanho a live de vocês, acompanho o seu trabalho, o João Ricardo, o Thiago Bruni, tenho extremo respeito e admiração por vocês, então quero já deixar registrado isso primeiramente. Bom, eu sou o professor Bruno de Mello, Direito Penal, Processo Penal, Legislação Correlata, sou advogado já há 17 anos, né? Tenho até uma dificuldade com essa questão do marketing jurídico, porque a minha época não existia nada disso, e eu relutei bastante para poder começar a entrar nesse esquema e me habituar. Bom, na verdade a minha linha de frente maior é para concurso, né? Inclusive, eu fui convidado por você por intermédio de um grande professor, Wallace França, que vocês fizeram aí sobre o Estatuto de Desarmamento, né? Um excepcional professor, somos amigos, né? Eu acho que como você, o João Ricardo e o Thiago Bruni não tem aquela vaidade, sabe? Tem o respeito pelo trabalho do colega. Então, a minha frente é mais para carreiras policiais, né? Delegado de polícia, agente de polícia, então minha vida inteira foi dando aula em cursinho para concurso. Legal. Eventualmente da faculdade também. Desde a live ali do professor Wallace ali, eu percebi uma coisa muito legal, e por isso a gente começou a convidar vários professores que dão aula em cursinho também, porque a atualização que vocês trazem, o tanto de novidade que vocês têm que ter na ponta da língua ali, para passar para o cara que está prestando um concurso, né? O cara tem que saber tudo, o mais fino ali da atualização, né? Então isso, se o advogado tivesse a mesma capacidade de estar tão atualizado assim, de ter essas temáticas relevantes, isso ajuda muito. Então a gente percebeu que é uma mistura muito boa, assim, dá muito certo chamar o pessoal que prepara concurseiro também para poder falar aqui com a gente. A professora aí basicamente a minha frente é essa, cursinho para concurso, né, e advogando, às vezes fico nessa balança aí, às vezes eu estou mais advogando, às vezes eu estou mais dando aula, né, mas já são 17 anos nessa vida aí. Show de bola. Acho que dá para passar um pouco de experiência aí para a rapaziada que está chegando aí na advocacia criminal. Legal, show de bola. Bom, vamos começar então esse tema aqui, né, falando sobre o homicídio. Eu tenho uma experiência no júri, trabalhei por 2 anos como defensor do júri de Três Lagoas, e quando eu trabalhei em Brasilândia, que é uma cidadezinha pequenininha aqui do Mato Grosso do Sul, eu também atuei ali no júri, atuei por mais ou menos 2 anos ali também, e lá era misto, né, então fazia de tudo, mas também fazia júri, e lá tinha bastante júri para fazer. Só quando eu vim aqui para Campo Grande, que eu me especializei, virei defensor da violência doméstica, mas de vez em quando ainda vou lá no júri e faço meus júris por lá, que eu gosto bastante. Júri é uma paixão, né? Quem gosta, gosta, não tem jeito, né? Não tem como ficar longe. E eu acho que o advogado que vai atuar no júri, ele tem que ter um cuidado muito grande, né? Eu acho que não é uma atuação tão simples assim. Eu costumo ouvir do grande Écio Quaresma, né? Ele diz que não é para aventureiro ali, não. Realmente não é. O cara tem que se preparar. Exato, né? Com certeza. Tem que se preparar. E o interessante é que você fala para uma pessoa que ela não é do direito, né? Então a gente tem que tomar cuidado como a gente fala. E eu me recordo que nos meus primeiros júris ali, eu tinha minha assessoria que trabalhava comigo ali, e o Paulinho, que trabalhava lá em Brasilândia, ele me ajudava muito, porque ele chegava, ele me chamava nos intervalos e falava: doutor, você tá falando muito difícil, o pessoal daqui não vai entender o que você tá falando, não. Vou falar um pouquinho mais fácil. Você tem que ter esse cuidado, né? Mas eu acho também que o júri tem um detalhezinho. Às vezes você não vai tanto para o lado emocional, você vai ter que se apegar à letra da lei. Por exemplo, o privilégio. Você vai botar na cabeça do jurado que ele precisa do privilégio. Por quê? Porque está lá na lei, tem que reconhecer aquilo.
Uhum. E você diz por quê, aí você já enaltece, diz que ele, que é o juiz hoje da causa, ele já, né, já estufa o peito, já se acha, né, diz que se alguém o ofender, é desacato, né, que naquele momento ele é equiparado a um funcionário público, aí já começa a gostar de você já. E tem aquele que você tem que levar para o lado emocional, que você vai se afastar da letra seca, né, da letra fria da lei, vai trabalhar o emocional. Eu acho que depende, né, tem esses dois aspectos aí, que eu acho que você tem que ter o feeling necessário, né? Quando você está atuando. Atualmente, eu estou morando em Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia. Já ouviu falar, Rodrigo, ou não? A cidade em si, não. Mas você fica perto aqui o povo chama de extremo faroeste da Bahia, porque há uns 5 anos aqui tinha um homicídio de 24 horas por dia, agora que acabou um pouco. Aqui era perigoso. É Luiz Eduardo Magalhães. Eu fico aqui em Brasília, né? Tem escritório aqui em Brasília. Aí fico rodando. Ontem eu estava em Brasília, cheguei hoje aqui. E aqui tem júri demais, né? Aqui o povo mata doidado. Eu fiz bastante júri aqui. Legal. Né? E, assim, engraçado é que tinha um juiz aqui que ele não era da área criminal. E aí dificultava bastante o trabalho da gente. Né? E assim, o que eu dou, até uma dica aí para os recém-formados, advogados iniciantes, uma dica que eu dou, que eu acho que é importantíssima, você tem que levar para o resto da sua vida, é o estudo. O advogado, ele tem que estudar. O advogado, ele tem que conhecer a matéria, ele tem que conhecer a lei. Eu sei que é comum você se formar, chegar na frente do juiz e ficar com medo, né, do juiz. Você tem que, cara, o juiz, o promotor falou, você abaixa a cabeça. Mas aí a prática vai te dando uma tranquilidade maior, e aí assim, eu não tenho muito estereótipo de advogado, né? Olha só, o professor aqui é todo tatuado. Então eu já tenho esse problema quando eu chego numa sala de audiência. Eu já sou desrespeitado naturalmente. O juiz e promotor gostam de desrespeitar advogado. É comum isso. Sim. Assim, você como defensor que está ali sempre na mesma vara atuando, acaba tendo um respeito maior. Eu falo isso. Ô Bruno, eu falo isso muito com o pessoal aqui, que eu falo assim, quando você é advogado e chega numa sala de audiência, o juiz naturalmente, enfim, quem quer que seja, já vai ter ele já vai ter um pé atrás, porque ele não sabe o que vem, é o medo do desconhecido ali, né? Vem uma pessoa que às vezes vai apertar ele, que vai fazer um monte de requerimento, ele vai ter que tomar decisões difíceis. Então eu sinto isso, eu vejo isso na cara de muitos juízes. Quando entra um advogado, eu tô na sala, doutor, espera um pouquinho ali que o advogado vai entrar para fazer audiência. Quando entra, muda a postura do juiz, assim, sabe? Ele muda, ele já fica com o peito aberto ali, e prestando atenção em tudo que fala para ver se não tem uma irregularidade. Quando sou eu, a pessoa tá relaxada, não tá nem prestando atenção, por causa desse trabalho. Porque o defensor tem isso. O defensor, quando está numa vara específica, está sempre ali, né? Com o mesmo juiz, o mesmo promotor. Acaba tendo uma tranquilidade maior. Mas é normal para os que estão começando a advogar esse desmerecimento por parte do juiz e promotor, que sempre acha que é melhor que a gente. Eu sinto isso também dando aula, sabia, Rodrigo? Quando eu comecei a dar aula, em cursinho para concurso, Brasília é a capital dos concursos, né? Brasília ali, acho que... lá todo mundo quer concurso. E nos cursinhos tem isso, acho que quem sabe direito penal é o juiz e o promotor, o advogado não sabe não direito penal. Então você imagina o tanto que eu sofri nesses 17 anos, porque ao meu lado tinha quem? Juiz e promotor dando aula. Então era matando dois leões por dia. Né? E na advocacia eu vejo que é a mesma coisa, o promotor e o juiz sempre acham que é melhor. Então a dica que eu dou, estude, conheça a lei. Certa vez eu fui fazer uma audiência aqui em Luiz Eduardo, teve um reconhecimento de pessoa, né, do réu. Aí, assim, o código diz, artigo 226, que você, tendo a possibilidade, tem que colocar pessoas que carregam o mínimo de semelhança. Aí colocaram o meu cliente, típico estereótipo de marginal, né, negro, né, estatura mediana, magrinho, bigodinho, clássico, né, e colocaram ao lado do meu cliente um senhor de 75 anos e um outro branco de 1,95 m. Aí eu falei, doutor, tem um monte de gente ali parecido. Ah, não, doutor, é assim que funciona. Eu falei, então tá bom, registre em ata, você não vai discutir, não vai brigar. Né? É isso que eu digo para os meus alunos. Você nunca vai discutir com o juiz, brigar com o juiz. Tudo bem, excelência, registra que já é uma causa de nulidade lá na frente para você alegar.
Artigo 226 diz que tem que ser feito dessa forma e esse procedimento não está sendo formalmente cumprido. Ponto. E outra coisa que eu sempre penso, e sempre falo, Bruno, que é assim, nós temos que lembrar que ainda, infelizmente, a sociedade ela é preconceituosa. Então é difícil a gente aceitar que não, doutor, mas não tem diferença. Claro que tem. Se você colocar 6 pessoas brancas e uma negra, normalmente ela vai ser apontada como uma pessoa que cometeu um delito. Então, assim, o estereótipo daquela pessoa, ela vai caracterizar, né? Tipo, como a sociedade vê ela. E isso transmite muito pro júri. E aí, entrando aqui no homicídio privilegiado que você falou, eu sempre dou essa dica aqui também, né? E eu acho muito interessante. Mas é uma dica mais prática, não é tanto de legislação, não. Que eu não gosto de chamar o homicídio de privilegiado. Porque quando eu falo pro jurado que ele vai ter um privilégio por matar alguém, isso não soa legal. Tipo, eu não vou dar esse privilégio. É verdade. E tecnicamente, né, Rodrigão, tá errado. Tecnicamente não é um homicídio privilegiado. O que é um crime privilegiado? Né, para os nossos alunos aí. Um crime privilegiado é aquele que a pena mínima é menor que a pena mínima do caput. Isso é um crime privilegiado. Artigo 251, explosão. Parágrafo 1º. Se não utilizou explosivo ou substância de efeitos análogos, a pena, se não me engano, vai ser de 1 a 4. Aí ali é o crime de explosão privilegiado, porque a pena mínima é menor que a pena mínima do caput. A natureza jurídica do homicídio privilegiado é de uma causa especial de diminuição de pena. De 1/6 a 1/3, que vai ser aferida lá na 3ª fase da dosimetria da pena, podendo a pena mínima ficar abaixo do mínimo legal. Exato. Aí, mas como que eu gosto de chamar aqui? Eu chamo de homicídio emocional. Porque normalmente você vai usar a parte final. Isso tá na excelente. E aí você fala, ó, isso aqui foi um homicídio emocional. Foi um homicídio que envolveu emoções da pessoa. Porque olha o que o código fala. Aí você lê ali, ó. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima com violenta emoção. Não, sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Sim. Então, assim, é emocional, homicídio emocional. Isso é mais fácil do jurado entender. Não é nem sacanagem, não, é bem mais fácil. Eu vou me valer dessa expressão no próximo. É muito interessante, muito legal. Bacana. A gente já entrando no tema, eu acho que é interessante também a gente lembrar que o homicídio privilegiado pelo domínio de violenta emoção, logo em seguida a justa provocação da vítima, não se confunde com aquela atenuante genérica do 65, que diz sobre influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. É o 65.3, Rodrigão? Acho que é o 65.3. Eu vou abrir aqui. Eu sempre fico assim, ó, Bruno. Você falou que o pessoal tem que ler. Eu sei, você mostra, por isso que eu já estou me valendo de você já, porque você já bota na tela. O artigo 65.3. Não, 65 é o 65C. Vê se é o C. Aí, é o C. Isso. Olha lá. Parte final. Ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Show. Vamos ver a diferença aqui dos dois agora pro pessoal, né? Então, tem uma diferença prática aqui, e não apenas teórica. A diferença prática é que o domínio de violenta emoção, o indivíduo está completamente dominado. Ele não pensa, não raciocina, ele apenas age. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. E essa provocação não precisa ser um crime, né? Não precisa ser um crime. Basta ser uma provocação, te ofendeu, te insultou, você flagrou a sua esposa nos atos executórios com o Ricardão. Não deve ser muito bom isso aí, não. Mas, enfim. Né? Exato. Ali você age. Influência. Essa palavrinha influência, ela vai mudar bastante aqui. A influência, ele tem um mínimo de raciocínio. Aí tem uma questão prática interessante de um júri que eu fiz aqui em Luiz Eduardo, e eu consegui ainda uma legítima defesa. Foi inacreditável. Nem eu sei como é que foi isso. Eu acho que era mais digno do João Ricardo. Inclusive, ele está no júri, não, o João Ricardo? Tá no júri. Ele está no júri. Desejo sucesso e sorte. Mais tarde a gente vai saber o resultado positivo, igual de ontem também. Ele conseguiu a desclassificação, né? Salvo engano. E o Bruno também não veio, né, pô, pra live, porque ele tá também em diligência. Thiago, não sei, ele acabou de mandar mensagem aqui pra mim. Eu não vi. Beleza. Pô, tem uma admiração pelo Bruno, pô. O cara é foda. Bom, então,
Eu fiz um júri aqui que foi o seguinte, o cara chegou num boteco, já virada da noite, 5 horas da manhã, e começou a confusão. Aí vieram 3 bater nele. Ele viu que apanhar, foi no carro, pegou a arma e voltou e atirou. O que diz o artigo 25? Age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente. Certo? Uhum. Bom, aqui não é nem legítima defesa. Concorda comigo? Mais ou menos. Mas eu ainda vejo que... Mais ou menos? Você acha que ele ir no carro, pegar a arma, voltar para atirar nele? Não é, sim. Já tinha cessado a injusta agressão, Rodrigão. Sim, sim. Mas, sim, tá bom. É porque eu pensei em outro exemplo. Por exemplo, um cara que ele pode sair pela porta do fundo ou pela porta da frente. Esse é exemplo de concurso. Eu tô no boteco, o cara lá na frente tá falando, sai que eu vou te matar. Eu posso sair pela porta de trás ou pela porta da frente. Eu não preciso sair pela porta de trás. Eu posso sair pela porta da frente. Se ele me atacar, atacar ele, que ainda assim vai ser legítimo. Sim, perfeito. O estado de necessidade exige que você não tenha outra alternativa. Né? Porque o estado de necessidade, se você tem um meio para se salvar, você tem que se valer desse meio. Agora, a legítima defesa não. A lei não me obriga a ser um covarde. Exato. Entendeu? Mas esse de sair e voltar é realmente... E o sair e voltar, vou trazer agora para o domínio de violenta emoção. O cara chega, flagra a esposa com um Ricardão. Vai lá, pega a arma e volta. Não pode ser mais o privilégio. Guilherme Nucci, ele salienta muito bem isso, dizendo que quando ele sai para buscar a arma, ele pensou, ele raciocinou. Né? Então, assim, às vezes eu não levo muito isso para minha prática, que vai me prejudicar, lógico. Mas, assim, como assim a frente é voltada para concurso público, você tem que trazer essas nuances, essas diferenças, né? Porque isso é muito cobrado em prova. Mas e o teu júri, na hora que ele voltou? Ele já voltou atirando, tem uma diferença grande. Ou ele voltou, o cara falou assim, que você voltou por quê? Aí saiu o tiro. Já voltou dando pipoco lá, pô. Aí fica difícil. Já voltou dando pipoco. Não é legítima defesa. Mas também não poderia ser o domínio de violenta emoção. Porque quando ele foi no carro e voltou, ele já não agiu logo em seguida. Mas quanto tempo foi a sair do carro e voltar? 3, 5 minutos. O logo em seguida, Rodrigão, aí assim, você sabe mais jurisprudência que eu, não vou discutir com você não. Mas exige-se a imediatidade. Né? Uhum. Você tem que agir logo em seguida. A injusta provocação da vítima. Agora, interessante e a atenuante genérica? A atenuante genérica diz, sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Tá aí. Aí, olha só. A atenuante genérica. Que bacana. É questão de prova e serve também para a prática. O indivíduo descobriu, Rodrigão, que foi traído. Foi traído, ele não flagrou a esposa. Ele descobriu que foi traído. Aí ele foi lá e mata a esposa. Não pode alegar o privilégio. Concorda? Uhum. Mas a influência de violenta emoção pode ser reconhecida. E aí, porque o código diz, sob influência de violenta emoção, praticado por ato injusto da vítima. Não diz quando foi o ato pode ter sido no passado. Olha que bacana. Exato. Né? Aqui eu gosto nesse exemplo que você deu também de dar uma dica pro pessoal, que é quando você está no tribunal do júri ali, né, claro, o jurado ele não é uma pessoa técnica. Então essas questões de logo em seguida, tá, porque a gente usa mais na prática, né? Então não é tanto para prova de concurso. Porque logo em seguida dá para eu ampliar um pouco quando eu falo com o jurado. Olha, foi uma ida e uma volta, ele ainda estava sob domínio daquela emoção. Mas quando é caso de marido e mulher, ou tanto faz, tá? Se for a mulher que matou, se foi o homem que matou, todo mundo fala, mas a vítima trair ele não seria um ato injusto. E é isso que o promotor vai falar. A vítima trair o réu não é ato injusto. E aí eu gosto de falar, o que é o ato injusto? É o contrário à lei, as normas, né?
E existe uma norma do casamento que fala da fidelidade, que ambos os cônjuges têm que ter fidelidade quando eles são casados. E o direito consuetudinário? Dos costumes, né? Exato. Aí ele vai falar aqui, ó, no 1566 do Código Civil, vai falar... fidelidade recíproca. São deveres de ambos os cônjuges. Fidelidade recíproca. E até onde eu sei, não está revogado fidelidade recíproca aqui. Então, quando a gente usa... Ou foi revogado de forma tácita, né? Então, quando você está no júri ali e você vai ligar o privilégio, eu acho muito legal porque isso te dá um argumento forte. De falar assim, olha, eu não quero dizer que a conduta dele matar porque se sentiu traído justifica o que ele fez. Eu estou dizendo que isso foi um homicídio emocional. O que eu tenho que provar para você? Que ele estava sob domínio de violenta emoção. Pô, o cara chegou lá. E até é legal aqui, né? O violenta emoção dá para eu justificar o número de golpes, por exemplo. Que é o que vai falar, não, mas ele deu 10 golpes, 20 golpes. Opa, você quer mais violenta emoção do que o cara se exceder no número de golpes? É claro que o cara não está no estado normal, porque talvez ele deu um golpe até depois que a pessoa já tinha falecido, de tão irritado que aquela pessoa estava. E aí eu tenho que provar o logo após, que é isso que você falou, que é a briga ali com o promotor, né? O logo após, ele foi ali, buscou e voltou. E o final, que é um ato injusto da vítima, que é o mais difícil. Mas o ato injusto da vítima, quando tem essa questão de traição, dá para mostrar pelo Código Civil. A gente tem normas de conduta em sociedade. Quando eu descumpro uma norma, eu pratico um injusto. E uma delas do casamento é a fidelidade recíproca. Eu acho legal esse ponto. Aqui você tocou esse ponto, eu lembrei. Agora, Rodrigão, você viu que recentemente o STJ reconheceu que o dolo eventual é possível em todas as qualificadoras de natureza objetiva. Mas aí eu vou brigar com isso até o fim da minha vida. Porque eu não consigo admitir dolo eventual no meio cruel. Eu não consigo admitir dolo eventual na emboscada. Se o cara tá na emboscada, é porque ele quer. Não tem como assumir o risco. Então, eu acho que quando o STJ reconheceu recentemente que é possível dolo eventual em todas as qualificadoras de natureza objetiva, falhou porque tem algumas ali que são interessantes de você questionar na prática. Né? No júri, por exemplo, você questionar isso é bem válido. Por exemplo, o meio cruel, que o STJ entende que você tem que agir de forma deliberada. Ou seja, com a vontade livre e consciente de querer causar sofrimento desnecessário na vítima. E o cara, sob o domínio de violenta emoção, ele não está de forma livre e consciente. Então, é também uma questão para ser trabalhada em júri. Até porque o STJ já reconheceu que a multiplicidade de facadas por si só não é meio cruel. Sim. E é interessante isso, Bruno, que você está falando, para o pessoal pegar. Quando eu tenho uma qualificadora, tem um livro, inclusive, de um juiz aqui de Campo Grande, que é do Dr. Garcetti, que ele fala que toda qualificadora, você tem que ter o dolo de praticar aquela qualificadora. Isso é muito interessante para quem está no júri. Ou seja, eu tenho que querer fazer aquilo. Aquilo não pode ser sem querer. Eu não posso ter atingido o cara de surpresa sem querer. Eu tenho que ter o dolo. E quem que prova o dolo? É o Ministério Público. Ele tem que provar qual é o dolo daquela conduta específica. E aí, quando você está falando do dolo eventual, a gente sempre vai ter o assumir o risco, né? Eu sempre assumo o risco, tanto na culpa consciente quanto no dolo eventual. Qualquer um dos dois eu assumir. Só que eu não me importo com o resultado. E aí, cara, isso encaixa que eu estava vendo um júri esses dias, que foi muito interessante, porque a denúncia era por dolo eventual. O cara chegou na porta de um bar, que ele foi expulso, pegou a arma e deu 3 tiros no portão. A bala transfixou o portão, pegou numa pessoa que estava lá dentro do bar e acabou morrendo. E ele foi denunciado com dolo eventual, com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. A surpresa. E aí você pensa, peraí, como que eu vou atuar por surpresa numa coisa que eu não desejava aquele resultado final? No dolo eventual eu não quero. Eu não quero aquele resultado. E aí conseguiu desclassificar para culpa consciente? Não. Nesse júri não. Porque era um cantor famoso da cidade. Bem o cantor que levou o tiro, era um cantor muito querido na sociedade, então deu uma comoção grande. Era um júri bem difícil assim, de conseguir virar por conta da questão, que foi uma coisa que a gente estava falando. A gente tem dentro da nossa comunidade um momento que a gente chama sala secreta. A gente reúne todos os alunos e a gente abre um Zoom ali, sem ficar gravados, pode soltar a verba ali dentro. E a gente estava conversando isso. Que existem 3 possibilidades aqui em júri, que é réu bom, vítima boa.
Você vai ter que brigar, mas você tem chance. Réu ruim, vítima boa. Esquece. Aí, não tem chance nenhuma. Na verdade, assim, você tem chance. Só que você vai ter que inverter toda essa história. E no final, vítima ruim e réu bom. Réu primário, bonzinho, nunca fez nada na vida. Vítima com múltiplos antecedentes. Assim, o bom e o ruim aqui eu tô pré-julgando, tá? Mas é só para vocês entenderem. É academicamente falando. Esse último ponto aqui é o melhor de todos. Quando o réu é bonzinho e a vítima é ruim, é top. Só que aí nesse caso que eu tô mostrando, ele tava no pior de todos, que é quando a vítima é boazinha, o cantor querido da cidade, e o réu, o cara brigão, que tava ali pra causar. É complicado. Mas, então, continuando aí, a questão do domínio e da influência não muda somente a palavra domínio e influência. Na prática, né, você também tem diferença, porque o cara completamente dominado não pensa, não raciocina, ele só age, né? E na influência, ele tem que agir logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Exige-se imediatidade. Diferentemente da influência de violenta emoção atenuante genérica, do 65C, que não exige imediatidade e o ato pode ter sido praticado no passado. E ele descobriu naquele momento, né? Exato. E lembrando teve até um julgado do STF já. Agora, Rodrigão, me diz uma coisa. Tem uma divergência muito grande com relação ao reconhecimento das atenuantes. Se fica a cargo dos jurados ou do juiz. Porque eu já fiz júri que eu trabalhei o domínio, não consegui o privilégio, mas o juiz de ofício reconheceu a atenuante da influência. Exato. Era isso que eu ia falar. O pessoal tem que prestar atenção nisso, porque quando você está ali dentro do plenário, o jurado não vai falar sobre agravante e atenuante. Ele não vai decidir, ele vai decidir só sobre os privilégios. Então é importante, quando você está no plenário, você abrir um minutinho da sua fala, isso até dá eu acho, né, que pelo menos eu vejo assim, que dá uma credibilidade com o jurado. Eu sempre faço isso, eu abro um momento da minha fala e eu explico, senhores jurados, agora eu não vou falar mais com os senhores, porque não é os senhores que vão decidir isso. Eu vou falar com o juiz. Aí eu viro e explico isso para o juiz. Fala, excelência, como está evidente que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, nesse caso, tal. Se não for reconhecida pelo tribunal do júri o homicídio emocional, que seja reconhecido por Vossa Excelência atenuante do artigo tal. E eu peço para ele de uma forma como que se eu falasse para ele que aquilo ficou evidente. Porque o juiz não pode falar para mim, doutor, não está evidente. Ele só pode ficar fazendo assim, ele não tem muito o que falar comigo. E aí é um recado indireto para o jurado. Olha, jurado, está evidente aqui, tanto que eu estou pedindo também para o juiz. E aí, por exemplo, o réu confessou. Eu posso emendar. Assim como está tão evidente, excelência, a confissão do réu, que é como aconteceu hoje. Opa, ó um princípio de lógica. Pô, uma está evidente, a outra também. E o juiz não tem como falar, não tem como me rebater e falar que não. Se o promotor for rápido, ele vai pegar e vai fazer uma parte. Ele fala, doutor, você não pode falar que está evidente, você pode só fazer o pedido. Mas enfim, aí é uma... Vai da outra parte tá ligada, né? A gente chuta, né? Se pegar é o famoso dólar virtual. Se pegar, pegou. Ou culpa consciente, né? Se pegar, pegou. Pois é, bacana. Agora aqui, uma questão que eu passei aqui em Luiz Eduardo, né? Esse juiz não está mais não vou dizer o nome dele, evidentemente, mas ele já não está na vara criminal, é outro magistrado. Eu fiz um júri com ele e foi reconhecido o privilégio. Só que o promotor, ele sustentou um motivo fútil. E aí, para os nossos alunos aqui, o privilégio já tem uma natureza subjetiva. Portanto, é incompatível com as qualificadoras de mesma ordem, que são os motivos fútil e torpe. E há quem diga os 5 lá. Há quem diga os 5. Rodrigão, vai lá no 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Aí. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade de outro crime. Há quem diga também que essa seria de natureza subjetiva. Bom, aí vamos lá. Uma questão prática aqui para os nossos alunos. Quando a gente consegue o privilégio, automaticamente já derruba a quesitação do motivo fútil. Não há nem que se quesitar. Certo? E aí, quando só tinha essa qualificadora. E aí eu lembro que foi um júri muito cansativo,
muito cansativo. E aí, quando foi reconhecido pelos jurados o privilégio, putz, sabe quando você dá aquela, né, descarga de emoção? Eu peguei, lógico, bem contido, dei uma vibrada, né? Consegui. Aí o juiz falou assim, mas doutor, ainda falta a gente quesitar o motivo fútil, não acabou não. Eu falei, como assim, excelência, não acabou? Ele queria quesitar o motivo fútil, pô. Aí não dá não. Aí ele chegou para o promotor e falou, doutor, acabou? Aí a promotora, doutor, acabou. O doutor tá certo, não tem que quesitar o motivo fútil. Ele, então tá, vamos embora, vamos ver o Jornal da Globo aí. Era desse jeito aqui, pô. Aqui, cada audiência era uma resenha diferente. Cara, deixa eu ver. Então, aí, os alunos fica... Foi reconhecido o privilégio, não há que se questionar as qualificadoras de ordem subjetiva, somente as de natureza objetiva, né? Que, em regra, meios e modos, né? Veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel que possa estar perigo comum, a traição, emboscada, mediante dissimulação, recurso que dificulta o total possível defesa do ofendido, e para o STJ agora o feminicídio. Sim. E é legal a gente falar isso, né? Porque a gente volta naquele começo. Cara, nem todos os operadores do direito estão estudando toda hora, nem todos os operadores de direito trabalham em todas as áreas. Eu chamei 2 defensores aqui embaixo, ó. Hoje o Homero, que é o cara que está no civil, mas ele já fez muito júri na carreira dele, em Campo Grande também. Já trabalhou muito nessa área. E o Rodrigo, que hoje é titular aqui da vara do Tribunal do Júri, tem o Instagram no plenário e o civil na prática aí, para poder acrescentar aqui pra gente. E é interessante você estar falando, porque eu já também peguei muitas vezes situações em que o juiz, às vezes não é do júri, às vezes é do civil, tá quebrando um galho ali no júri, e aí tem uma qualificadora dessa, né? Eu consegui o privilégio, agora a gente vai quesitar se foi torto ou não. Não, para, não quesita. Mas como assim? A pessoa assusta, né? E essa é uma estratégia interessante, até o Rodrigo pode falar um pouco, de você às vezes trabalhar muito no privilégio e esquecer de qualificadora. Não falar sobre qualificadora, porque se dá uma, você já consegue a outra por consequência. Você já fez isso alguma vez, Rodrigo? Então, bom dia. Parabéns, professor. Estava acompanhando aqui a aula. Cara, olha o que acontece. Às vezes é muito mais difícil você negar uma qualificadora do que você defender um privilégio, porque até para o próprio julgamento, ele é indutivo. O julgamento da qualificadora é um julgamento muito prejudicial à defesa, porque a pergunta ela é indutiva. Então, caso de vingança, por exemplo, a vingança, ela por vezes ela é torpe, mas muitas vezes ela é privilegiada. E aí é muito mais simples você falar, porque a pergunta que vai ser o réu agiu por motivo torpe, pois agiu por vingança? E a resposta é sim, ele agiu por vingança, só que não é torpe. Então é muito mais fácil você perguntar, o homicídio é privilegiado porque ele vingou a morte do irmão, por exemplo? É muito mais simples de convencer o conselho de sentença de que a vingança é um privilégio do que falar que ela não é torpe. Na qualificadora. Então, assim, às vezes você... E essa é uma sutileza, né? Porque quando você esquece da qualificadora e foca no privilégio, você para de repisar a tese ministerial. Então, porque um dos problemas também no debate, que quando o orador repisa um tema, ele inconscientemente ele provoca no jurado a compreensão da importância daquele tema. Então, se você, para atacar a qualificadora, você ficar repisando ela, de certo modo, você está querendo dizer para o jurado que aquele tema é muito importante. E aí você muda o foco para o privilégio, aí você não demonstra para o conselho de sentença que o que importa naquele caso não é a qualificadora, e sim o privilégio. Então, o raciocínio do professor é perfeito. E já aconteceu isso também comigo, doutor. Eu achava que foi só comigo, mas pelo visto não. Teve uma vez também que um magistrado, por óbvio, por educação, não vou citar o nome, mas ele queria quisitar a futilidade depois de ter passado de alcançado o privilégio. Não, aqui... Rodrigo. Fala lá, doutor. Não, pode. Primeiro, bom dia a todos. Eu estava acompanhando também. Parabéns pela explicação. E até jogando aqui para o meu lado, né? Eu fiz bastante júri, mas tem alguns anos que eu estou na civil. E a questão do privilégio tem reflexos muito grandes na seara de responsabilidade civil, que a gente vai tratar amanhã. Doutor, aqui, né? Como é que você conseguiu sair do criminal e estar no civil? Você não está entendendo, não?
Olha, doutor, você sabe que é engraçado isso aí, né? Eu apliquei aquele ditado, né? Eu namorei com direito penal durante a faculdade, tive um início de união estável com ele na defensoria e agora estou casado com o civil. Então, assim, isso tem reflexos interessantes, essa discussão de privilégio, qualificadoras, porque quando eu vou valorar dano moral lá na esfera civil, os elementos, a conduta que compõe, né, o tipo penal e a conduta do sujeito, ela vai valorar o dano moral lá na frente. Então é importantíssimo esse trabalho do advogado no plenário, ou até mesmo em outros crimes, tentando decotar qualificadoras, trazer o privilégio, que são circunstâncias que vão impactar no valor indenizatório. É perfeitamente pertinente isso. Legal, hein? Excelente. Te desejo sucesso lá no civil, né? Se não tiver em depressão profunda, eu estaria. Mas enfim. Tá doido, mano. Ô, pessoal, aqui a gente vai falar só para gente que agora, esse juiz aqui era muito engraçado, porque a gente dava aula na mesma faculdade aqui, né? A gente dava aula na mesma faculdade. Ele dava aula de civil, mas ele era juiz do criminal. E aí, uma vez eu lá esperando para começar o dia, porque você sabe que aqui em Luiz Eduardo é um calor terrível, né, meu irmão? Aqui é a antessala do inferno. Aqui é foda. E Barreiras, que é 90 quilômetros, é a sala de estar dele, porque é 4 graus a mais. Aqui é foda. Aí fiquei na sala de audiência esperando a minha acontecer, e o caso era de roubo. Aí o juiz chegou assim, o juiz ele é evangélico e gosta de ficar dando um sermão, tentando converter o réu, né, a sair daquela vida. Quando termina a audiência, dá um negócio da igreja para ele. Aí ele falou, porque você está respondendo por um crime de roubo. Eu só não sei quem gosta de penal com a pena do roubo. Eu falei, cara, esse bicho está me testando. Aí eu falei, 4-10, excelência. Mas quando tem arma, tem um negócio aí que muda, não muda? Aí eu falei, aumenta de um terço a metade, ó. Tá vendo? Sua pena vai ser essa aí, ó. 4 mais metade da pena. Então, realmente, pô, as audiências aqui eram divertidíssimas. Divertidíssimas. Dava trabalho, né? Porque ele não seguiu o procedimento, toda hora tinha que pedir para registrar em ata as coisas. Ah, e só mais uma para a gente finalizar. Mais uma daqui do juiz. Quando ele condenava no júri, ele dizia o seguinte, vocês já viram isso? A vida é o bem jurídico mais importante que nós temos. Portanto, bota um cesto a mais na pena dele. Você já viu isso na vida? Sério? Eu nunca vi isso em nenhum lugar, meu irmão. Vocês já viram isso? Não. A vida é o bem jurídico mais importante que nós temos. Aumenta um sexto a pena dele. Quando você vê a pena do cara, já está lá no alto. Agora, sim, eu já vi o STJ reconhecer que a questão da idade pode ser valorada, né, na pena. Da vítima. Da idade da vítima. Que ela tinha mais não sei quantos anos de vida. Ah, tá, sim. Não. Isso aí eu já vi o STJ reconhecer, ele também faz aqui. Verdade. Já vi condenação assim. Ela já tem viu? Mais não sei quanto, Eu já vi que... Seu som, acho que tem alguém que tá com o som aberto, tem que fechar o som quando não estiver falando. Senão dá eco aí. Então, ele fazia isso aqui direto. Mas esse negócio da idade eu já vi, o STJ reconhecer que a vítima tinha mais não sei quantos anos de vida e tal, e aumentar um sexto lá na pena. Na primeira fase, né, lógico? Uhum. Eu lembro de já ter visto isso mesmo, de manifestar de decisões. Agora você falou, veio na minha memória aqui, na minha lembrança, algum julgado, eu não vou lembrar qual, dos plenários que eu fiz, que o juiz aumentou por conta disso. Olha, tendo em vista que a expectativa de vida é 80 anos e a vítima tinha 20, então ela ia ter mais 60 anos, então eu aumento mais de não sei quanto. Ele fazia isso aqui. Mas esse da vida, pra mim, era... Não tinha todo. E sabe o que ele falava no final? Doutor, eu sei que eu tô errado, mas eu faço assim. O senhor recorre que o TJ lá diminui depois. Ele falava desse jeito, cara. Ele é impressionante. Incrível. Bom, aqui você falou da qualificadora do feminicídio. Eu acho muito interessante a gente falar sobre ela, porque eu acho que ela é uma das mais difíceis da gente conseguir ter sucesso dentro do tribunal do júri, porque ela é muito difícil, porque o artigo foi escrito de uma forma que fugiu da essência, né? Porque ele abarca tanto a violência doméstica quanto
contra a mulher por razões de condição de sexo feminino e tal. Aí fala, o que é condição de sexo feminino? Violência doméstica. Menosprezo, né? Contra a mulher, matar a mulher por ser mulher. O feminicídio era para ser, mas aí colocaram a causa da violência doméstica em conjunto com isso, né? Uhum. Eu acho o seguinte, tem que ser trabalhado isso, violência doméstica é uma realidade, a mulher sofre e tal, mas pô, e o 147B, o que o legislador fez, meu irmão, ali? Tem como abrir pra gente aí, Rodrigão, 147B? Opa. Violência psicológica? Ou qualquer coisa vai ser violência psicológica. Eu sei que não é o aspecto teleológico, não é esse, eu sei que não é. Isso é para aquele cara que chega e ofende a mulher, fala que se ele largar ela, ninguém vai querer ela mais, que ela é feia, que ela é isso, que ela é aquilo. Mas o tipo penal ficou tão aberto que agora eu não sei mais como é que o juiz... O problema é o seguinte, o delegado para filtrar isso no flagrante, o promotor para oferecer denúncia e o juiz para julgar. Causar dano emocional à mulher que a prejudique. Opa, peraí. Que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que visa degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação. Não, aí ficou totalmente aberto esse tipo penal. Vocês concordam? Ou qualquer outro meio. O grande problema desse artigo, a gente não teve nenhuma denúncia, para você ter ideia, aqui na vara da violência doméstica, que eu saiba, pelo menos, que envolva um 147B ainda, daqui a pouco vai aparecer, pela dificuldade que hoje vai se instaurar, de você entender como é que você vai provar isso. Como é que vai provar? Como é que vai provar? Você vai ter que contratar uma psicóloga, dizer que ela está lá com dano emocional e juntar no processo. E o problema é entender quando que esse dano foi causado. Se esse dano foi de agora ou foi porque ela via o pai agredindo a mãe lá atrás e esse dano já vem se arrastando. Ou se é uma coisa momentânea. Se aquele ato pode causar um dano. O que é o dano psicológico? O que é o dano... Não é nem dano psicológico, né? É o dano emocional. O que é o dano emocional? Tudo isso vai precisar de mover algo. E aqui o mais interessante é que não é violência doméstica. Esse artigo ele não faz parte do rol da violência. Ele pode fazer, mas ele não é exclusivo. Ou seja, você pode encaixar aqui muita coisa que não o convívio entre o homem e a mulher. O exemplo que a gente estava dando ali era uma briga de trânsito. O cara fechou, a mulher fechou o cara fechou a mulher, enfim, tanto faz quem era o culpado, mas o cara tira a cabeça para fora e grita com a mulher e fala, você não presta para dirigir veículo, não sei o que, tudo tá. Isso vai se causar, a mulher parou de dirigir. Pronto, você tem esse crime aqui, titulado por duas pessoas que não se conhecem, né? Alguns dos exemplos que a gente foi pensando por aí. Agora o negócio do feminicídio, acho que começou foi o TJDFT, que reconheceu como natureza objetiva. Acho que foi o TJDFT, lá de Brasília, que começou aí a entender dessa forma. Aí o STJ também. Eu particularmente, eu não concordo. Para mim, a feminicídio é totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. Porque não tem e agora virou um problema, né? Porque a gente pode ter agora 5 qualificadores. Não é? Sim. Ou 4 qualificadores. Motivo fútil, meio, modo e feminicídio. Exato. Eu também não concordei muito, porque a ideia está na cabeça do agente, né? Eu tenho que olhar para o agente para ver se ele foi ou não, se a expressão que ele utilizou, eu não sei como eles conseguem ver isso como algo objetivo. Tipo, a violência doméstica, tudo bem, eu vou dar os critérios e é o critério. Você convivia com ela? Sim, não. Não tem uma subjetividade, né? Mas eu queria conviver ou não queria? Não tem. Agora, a questão do cara matar por ser mulher, pela condição do sexo feminino, isso eu tenho que entrar na cabeça do cara para ver se, você matou por essa condição, do cara ou da mulher, enfim. Teve um caso em Brasília. Diga, doutor, diga. Eu tive um caso, é um caso isolado, mas é um caso muito interessante, que o réu, ele teria agredido, ele estava saindo de casa para consumir drogas, a esposa tentou impedir ele de sair de casa, e ele acabou agredindo a esposa de uma forma muito grave, foi uma tentativa de feminicídio. Só que ficou muito claro, evidenciado nesse caso, principalmente porque essa foi a única agressão que o casal tinha registrado, não havia histórico de violência, seja verbal, seja física entre eles, e ficou muito claro que o que orientou a conduta do agente não foi nada relativo à relação do casal. Qualquer pessoa naquela circunstância que tentasse impedir o viciado
de buscar a droga, poderia ter ido. Então, aquela circunstância específica determinou o afastamento da qualificadora do feminicídio. Porque ele atentou contra a vida da companheira dele, não porque eles eram companheiros, não por conta da relação relação de afeto à vida entre eles, mas porque ela era um obstáculo a ele saciar o vício de drogas dele. Então, era um caso bem sui generis, que efetivamente não era feminicídio, muito embora eles fossem companheiro e companheira. Bacana. Em Brasília teve um delegado que reconheceu o feminicídio. O cara foi para uma festa, chegou lá numa mulher, né? A mulher falou que não queria nada com ele, ele foi e matou ela. E ele botou feminicídio. Como se tivesse matado a mulher por ser mulher. Eu não sei, eu acho que eu não acho que seria melhor um motivo fútil aí, né? Do que o feminicídio. Vocês não concordam ou não? Eu acho que a gente tem que olhar, a grande questão é essa da violência doméstica, né? Se tiver algo envolvendo a violência doméstica, aí vai entrar também... Não, foi numa festa eventual que eles se encontraram. Uhum. Aí acho que é difícil. Seria muito... Eu também não concordo não, mas teve lá em Brasília um caso desse. Bom, aí agora com o feminicídio com natureza subjetiva, eu não sei se chegou já no STF, chegou, não vi nada. Vocês viram aí alguma coisa? Como que é? Desculpa. O feminicídio, se possui natureza objetiva, eu só vi até o STJ. Vocês já viram no STF alguma coisa? Mas pelo que eu vi ultimamente, era isso. Eu sei que o STJ já nas duas turmas reconheceram, né? Na quinta e na sexta. Lembrando que há uma tendência de legislação para a criação do tipo autônomo de feminicídio, né? Para não haver essa discussão se é qualificado ou não. O tipo autônomo de feminicídio já seria, pelo menos os projetos que estão mais avançados na Casa Legislativa, eles vão prever o feminicídio como crime autônomo, pena mínima de 12 anos como no homicídio qualificado, e aí qualquer qualificadora que incidir sobre o feminicídio, pelo menos em um dos projetos, a pena passaria para 20 anos. Uhum. É até interessante que a própria coletiva de mulheres também criticou um pouco o projeto nesse ponto, porque o aumento de 12 para mínimo de 20 anos realmente uma situação, do ponto de vista penal, de uma gravidade muito forte, que coloca na qualificadora, que a gente não vê isso. Ela, assim, embora ela dobre aqui no homicídio simples de 6 para 12, de 12 para 20 seria um aumento desproporcional, assim, não seria muito razoável haver essa... Imagina, não ia ter nunca denúncia de feminicídio puro e simples, né? Ia vir sempre acompanhado de uma qualificadora para tentar alcançar esse mínimo de 20 anos. É um excesso, né? Eu acho que é um excesso aí. Eu acho que é um completo excesso. Agora, é muito comum na prática também, você falou que o reconhecimento de qualificadora sempre vai ter. Engraçado é que promotor, quando não sabe o motivo, e autor e vítima são bandido, ele bota que foi briga de gangue, né? Lá em Brasília, uma cidadezinha lá de Planaltina, DF, né? Uma cidade satélite lá, que tem uma galera mais barra pesada, não sabe o motivo, bota briga de gangue. O advogado que se lasque para quebrar essa qualificadora lá na frente. Sim, exatamente. Eu já peguei vários processos assim, que vem com essa descrição. Ou então, como o Rodrigo falou, que eu acho que é um ponto de qualificadora legal para falar, que é prestar atenção no quesito. Quando a pessoa está lá no plenário de tribunal do júri, advogado, é um momento que ninguém dá atenção e é um momento muito importante. A forma como o juiz fez os quesitos, as pessoas não sabem, muitas vezes eu vejo, que você pode contestar isso. Você pode pegar esses quesitos, olhar a redação deles, anotar ali onde é que está o ponto que você está discordando e tal. Por quê? Olha o que o Rodrigo falou que é importante. O cara vai colocar assim, o crime foi fútil porque a briga, porque o réu devia R$1 para a vítima, ou porque a vítima devia R$1 para o réu. Vamos dizer que seja essa frase, né? O delito foi fútil porque a vítima devia R$1 para o réu. Só que a pergunta no final está errada, porque a vítima poderia dever R$1. A pergunta teria que ser sobre a motivação, sobre se o motivo do crime foi R$1. Esse deveria ser o primeiro ponto ali. Se sim, esse motivo é fútil,
Porque isso não está discutindo se a motivação do delito foi aquilo. E é difícil explicar isso para o jurado, porque a pergunta confunde. Confunde bastante. Então, aí o jurado acaba votando errado. Eu particularmente, acho muito mais difícil afastar a qualificadora do que reconhecer privilégio, por conta dessas perguntas ruins. Olha uma pergunta ruim, Rodrigo. Superioridade numérica. É comum o Ministério Público, às vezes, coloca como qualificador a superioridade numérica entre os agressores e a vítima. Superioridade numérica cabe 2 contra 1, cabe 10 contra 1. E é uma questão matemática objetiva. Então, se for um 2 contra 1, tem superioridade numérica, mas objetivamente falando, tem superioridade numérica, mas ela não é suficiente para gerar um recurso que dificultou a defesa da vítima. Só que pelo fato de ser objetivamente, matematicamente, objetivamente, uma superioridade numérica, o quesito vai ficar muito indutivo. Porque vai se perguntar, os acusados agiram com recurso que dificultou a defesa da vítima por terem agido em superioridade numérica? E aí, olha que situação. A resposta óbvia e lógica é sim, por conta da existência matemática da superioridade numérica, mas o fato em si, por exemplo, não está comprovado objetivamente que houve a qualificadora. Então, algumas questões de fato que elas têm uma representação dúbia, que, por exemplo, igual os ciúmes mesmo, os ciúmes para o direito, ele pode ou não ser uma qualificadora subjetiva. E aí, às vezes o réu fala, não, eu tinha ciúmes dela sim, doutor. Só que ele não praticou por esse fato exclusivamente. E aí a confissão dele de que tinha ciúmes acaba gerando um prejuízo na hora de votar a qualificadora dos ciúmes, que o ciúmes jurídico, o resultado jurídico é diferente dos ciúmes natural que todos nós sentimos. Mas é muito comum você pegar caso aí de matou por causa de ciúmes e já tacar o motivo fútil lá. Eles não querem nem saber. E o advogado que se vire para conseguir provar que o ciúme por si só não gera futilidade. Guilherme Nutti fala muito bem isso aí também, né? Ele diz que o ciúme é um sentimento humano que não pode ser desprezado e não pode ser equiparado à futilidade. E aí, assim, eu não sei, pelo menos aqui na nossa realidade no Mato Grosso do Sul, é muito difícil o tribunal decotar qualificadoras. Acho que o que o Rodrigo ia falar ali tem uma questão muito, muito interessante, né? Por exemplo, o juiz condenou e fez a impronúncia. Beleza, está impronunciado o réu. O réu impronunciado, eu vou lá e recorro. Quer dizer, pronunciado, desculpa. O juiz foi lá e pronunciou. Eu vou lá e recorro, faço o reze. O reze vai para o tribunal e eu quero só afastar a qualificadora. E o tribunal quase nunca afasta, é muito, muito raro. Ele fala, olha, isso é uma coisa que tem que olhar o conselho de sentença. E que afeta os jurados, né? E qual que é o grande problema disso? No fundo, vai começar o tribunal já a entrar no mérito. Ele vai falar um pouquinho sobre aquela qualificadora. Ele vai falar, olha, lastro mínimo tem para essa qualificadora, tá aí. Por isso tem que deixar pro advogado. E eu enfrentei uma situação, Bruno, muito interessante, que era assim, a juíza deixava o jurado, dava 15 minutos para ele ler a decisão de pronúncia e a decisão do tribunal. Então você imagina que ela fazia de uma forma com que ficasse bem fácil pro jurado ler, e ele ia lá no tribunal afastando todas aquelas minhas teses. Ou seja, aderindo àquelas qualificadoras, falando, olha, o jurado tem que decidir, mas eu vejo que está presente o mínimo, que tem realmente provas mínimas de que houve uma surpresa, tem provas mínimas de que houve isso. Então você imagina o jurado lendo uma decisão de um órgão superior ali, que ele minimamente vai saber o que é, e ele tende a reconhecer depois. É uma situação bem difícil, né? Agora... eu ia dar uma dica aqui pro pessoal. Eu vi esses dias aí um erro crasso de um advogado que, é inadmissível. Então, pra galera que tá começando agora, nas alegações finais, né, a decisão da primeira fase do júri são 4 possibilidades, né? Pronúncia, impronúncia, desclassificação, pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolvição. Beleza. Aí, nas alegações finais, o advogado falando de privilégio, Sim. Então, fica a dica aí para quem está começando, para jamais incorrer nesse erro, né? Porque fica feio.
Fica feio. Você não vai trabalhar privilégio. Não vai, só vai trabalhar as qualificadoras. Ali você vai lutar para, ou vai ser em pronúncia, que seja, absolvição, e o pedido subsidiário afastar as qualificadoras. Ah, mas ele matou porque ele estava sob o domínio de violência. Você não vai falar isso agora. Uhum. Né? Porque a decisão de pronúncia, você não trabalha privilégio, né? Só as qualificadoras. Exatamente. E a gente adotou por um tempo, assim, não em todo caso, claro, né? Dependendo do caso, não apresentar a alegação final. Falava, olha, eu vou reservar... Não apresentar. Porque se antecipa, né, também a sua defesa eu também gosto disso, por exemplo. Eu vi uma dica, não sei se foi sua ou foi do Thiago Buni, eu não sei. Acho que foi de um de vocês dois. Vocês disseram o seguinte, ou foi do Marro, que na resposta à acusação, aí tá até nas alegações finais quando é júri, né? Você só rola testemunha, você não vai falar nada. Porque, primeiro, você vai pedir absolvição sumária no ARA, você não vai conseguir. É quase impossível você conseguir. Concorda comigo, Rodrigão? Sim. Eu só consegui uma vez. E nas alegações... isso, o pessoal, tem muita gente que não concorda comigo, que acha que tem que fazer vários pedidos, mas eu adotei isso como estratégia e sempre funciona muito bem. O único pedido que eu faço ali é alguma prova que eu quero produzir. É a produção de provas. Nulidades que já tenham ocorrido, que naquele momento seja interessante alegar e alertar. Agora, tese de mérito ali... Não adianta. Agora, do alegação final, eu concordo com você. Eu, várias vezes, em alegações finais de júri, eu dizia que não ia me manifestar. Uhum. Não vou trabalhar o mérito aqui e fica a cargo do juiz se vai ser pronunciado ou não. Já sabia que ia ser pronunciado, né? Porque você antecipa as teses de defesa para o promotor, né? E aí você já está dando para ele de bandeja tudo que você vai vir a falar, né? Exato, sim, com certeza. Isso funcionou bastante, principalmente quando a gente tinha essa questão da juíza que deixava todo mundo ler. Porque quando a gente rebatia, tanto em reze quanto na nossa alegação, ela ia e aprofundava no mérito, afastando nossas teses. E a gente fazia a reze, às vezes, para afastar a linguagem excessiva. E que é uma possibilidade, né? A pronúncia está com uma linguagem excessiva. E eles não acabavam não afastando. Era muito difícil eles mudarem alguma coisa na sentença da juíza. E ela dava para o jurado ler. Então ficava aquela confirmação ainda. E a gente começou a adotar esse ponto. Falou, tá bom, então agora a gente não faz mais nada. Pronuncia, já que você vai pronunciar de qualquer jeito. Eu não vou ter que fazer reze. A gente faz o tribunal do júri, pelo menos, sem ter essa influência tão grande, né? Ela não vai poder passar do ponto, porque eu não apresentei minhas teses ali para ela. Ela não vai poder falar que legítima defesa não houve. Então lá no plenário eu posso chegar para o jurado com mais força na minha tese, né? Sem ter a juíza rebatendo e o jurado lendo essa contra-argumentação da juíza ali da minha tese. Né? Excelente. Então, quero agradecer muito a sua presença aqui. Passou voando aqui, a gente já bateu 1 hora de podcast aqui. Com o nosso combinado com o pessoal é sempre encerrar 1 hora. Foi um prazer receber aqui, assunto muito relevante. Deu para fazer um bate-papo bem interativo, bem legal. Quero deixar a palavra final aí com você. Quero agradecer muito sua presença aqui, viu? Valeu, Brunão. Rodrigão, o negócio é o seguinte, parabéns pelo trabalho. Estendo aí minhas homenagens aí, remeto meu abraço para o Dr. João Ricardo, para o Thiago Buni, beleza? Admiração máxima por vocês e só tenho a agradecer. Vou estar sempre à disposição, sempre que quiser pode chamar que eu estou aí na maior disposição. Com certeza. Muito obrigado. Valeu. Bom, pessoal, para seguir o Bruno, só clicar aqui em cima, vai ter o Instagram dele, tá? Você clica aqui nessa setinha, você vai ver o perfil dele. Para quem está acompanhando pelo Spotify, que está vendo o replay, o Instagram é Professor Bruno de Melo, com 2 L's no Melo, tá? Prof. Bruno de Melo, na verdade. Prof. Bruno de Melo, você vai encontrar o Instagram dele ali. Clica aqui em cima para você poder já seguir ele ali. E não se esqueça, amanhã a gente tem mais um encontro aqui no Criminal na Prática. A gente vai falar com o Cível na Prática agora, que é o Dr. Homero que entrou rapidinho aí com a gente, para ele falar das consequências dos danos, tá? O dano moral lá no Cível, ação civil antes delito, como é que funciona tudo isso, vai ser bem interessante. Valeu e até a próxima.